Escuta, Gisele, eu vi, então, ó, por favor, se apresente, porque talvez tenha gente que não saiba o tanto de coisa que você é. Bom, eu costumo falar assim, existe a Gisele, eu até brinco, existe a Gisele Pereira e a Gisele Caetano. Eu sou a Gisele Caetano Pereira. Mas a Gisele Pereira, eu acho que ela apareceu primeiro, né? Porque foi a Gisele do esporte. A minha família é uma família totalmente voltada para o esporte, meu pai, né? A nossa educação, eu falo que eu fui educada no esportivismo, na época militar, e não reclamo disso, porque eu fui aquela que na escola aprendeu todas as regras de todos os esportes e adorava. E o meu pai também envolvido com futebol. Então nós fomos colocadas na natação muito cedo. Eu tenho uma irmã mais velha, né, a Adriana. Nós fomos colocadas na natação muito cedo. E, fora isso, a gente estava sempre preocupadas com o esporte. Na escola, eu queria ser, imagina, eu com 1,57 m queria ser atacante de vôlei, mas eu era levantadora. Queria fazer cesta. Então, a gente fazia parte de todos os esportes na escola, todos os times. Final de semana, a gente ia ver meu avô remar. Bom, então, a Gisele Pereira é a Gisele nadadora, né, que herdou do pai o lado esportista. E desde criança, eu vou falar isso com muita humildade, eu sempre fui muito bem sucedida na natação. Eu fui a primeira da turma que aprendeu a nadar, a primeira a aprender a nadar, a primeira que atravessou a piscina de 25, as competições que eu participava quando criança eu ganhava. Então eu sempre tive muita afinidade com a natação, né? Eu tenho uma passagem muito engraçada com meu pai, que meu pai falava assim, olha, quando você chegar e você olhar e perceber que se você ganhou, levanta o braço para comemorar. Aí eu fiz isso em uma competição, eu levantei o braço e o árbitro achou que eu estava querendo sair da água. Aí ele me puxou pelo braço e me tirou da piscina. E aí eu caí de novo na água e levantei o braço. Então, a minha mãe conta até hoje essa história, que eu pulei na piscina para poder comemorar. Então, essa é a Gisele Pereira, que também aprendeu com o esporte assim, a disciplina. Eu sou muito disciplinada, eu sou muito focada. Eu acho que eu cheguei muito além do que eu imaginava como atleta por causa da minha disciplina. Eu almejava muitas coisas como nadadora e eu ia atrás disso assim com muito afinco. Eu sempre me doei de corpo e alma para realizar os meus objetivos como atleta. E graças a Deus eu fui muito bem sucedida nessas minhas tentativas. E existe a Gisele Caetano. A Gisele Caetano, eu acho que ela se descobriu depois. Eu nunca imaginei que eu um dia viraria técnica. Na verdade, eu queria ser técnica porque meu pai era técnico. Mas eu não sabia aonde isso chegaria, né? Eu não sabia que eu viraria uma educadora. Eu acho que eu sou uma técnica e educadora. E a Gisele Caetano, eu acho que é exatamente isso. É a professora, é a educadora, é a técnica, é aquela pessoa que aprendeu com o esporte e tenta passar para as pessoas o que o esporte ensinou, como a gente consegue ser disciplinados, como a gente consegue, através do esporte, conseguir coisas maravilhosas. Então, e aí tem a Gisele Caetano Pereira, que hoje em dia quer fazer tudo. É a Gisele Caetano que é técnica e a Gisele Pereira que quer nadar. Então, eu sou um misto de emoções. É muita coisa misturada, mas que no final dá no que dá. Uma pessoa linda, maravilhosa. Obrigada, Fabi. Fabi, eu sou brava, Fabi, eu sou brava. Olha, às vezes eu fico até com dó. Eu fico até com dó dos meus alunos. Toda pessoa que é assim, uma esportista assim, em geral, e tem uma personalidade forte, é brava. Eu também sou. Eu dou minhas aulas de francês, meu Deus do céu, eu faço meus alunos pularem miudinho, mas acabam falando, viu? Né? Ah, ótimo. E Bom saber. chega. Quando a gente quiser uma boa professora de francês, a gente já sabe a quem procurar. Olha lá, já tem uma falando que é mesmo. A Suzane já falou que eu sou brava mesmo. Isso sabe o que que é? É que quando a gente é muito disciplinado e a gente exige muito da gente mesmo, a gente acaba passando isso também para os outros, né? Exato, exato. Faz parte também do aprendizado. Certo. E que ela precisa de disciplina, de foco, de perseverança, de correr atrás, ela não vai para frente. E É, tudo com humildade.
Porque se não tiver, Certo. tem. Não, exatamente. Você sabe que Depois eu falo mais, vou deixar você falar. o meu pai me ensinou essa Oi, lição da humildade. Eu tô com o tempo errado do seu, desculpa. Tá não, com o tempo errado, me perdoa. pode falar. Essa coisa da humildade que você tocou, eu acho bem interessante, porque eu me lembro, o meu pai me ensinou uma coisa muito legal. Como eu falei, eu fui uma criança muito bem sucedida como nadadora, né? E eu fui 25 vezes campeã sul-americana. E aí o meu pai falava assim para mim, eu morava numa cidade do interior, uma cidade pequena, Campos do Goytacazes, e aí eu chegava uma cidade pequena, como a minha família era muito conhecida, eu desfilava em carro de bombeiro na cidade, aquela coisa. E o meu pai falava assim, olha, você tem 3 dias para comemorar a sua vitória. Pode ficar com a medalha no peito, pode falar para as pessoas que você ganhou, mas depois do terceiro dia, a vitória é só sua. Ninguém mais precisa saber. Porque senão as pessoas vão começar a achar isso chato. Porque se você ficar falando o tempo todo que você ganhou, que você ganhou, que você ganhou, ninguém mais vai querer saber. Então comemora e depois guarda a sua medalha, guarda para você, comemora com você, mas ninguém mais precisa saber disso. Então, desde criança, eu aprendi isso com meu pai, sabe? De controlar o máximo. Claro, você fica feliz, porque o ego é uma coisa terrível, né? O ego é aquela coisa que inflama, que cresce, mas que a gente também precisa saber controlá-lo, né? Segurar para que isso não seja uma coisa. Eu acho que isso não pode incomodar, né? As vitórias, elas têm que ser vistas assim, claro, aplaudidas, porque a gente quer ser reconhecido, mas ela não pode incomodar. Quando a vitória começa a incomodar, eu acho que é hora de, opa, né? Parei, peraí. Vou falar uma coisa, é isso que eu queria falar para você. É engraçado. Eu tenho entrevistado muita gente. E só gente de nível excelente, assim, do ponto de vista resultado esportivo, né? Então, o que eu tenho reparado é o seguinte, eu vou convidar, é um tema meio, sabe, o do ego. Eu vou convidar já convidei um analista, um psiquiatra, para fazer isso. Porque há pessoas que não sabem lidar com isso, sabe? Elas não percebem que elas poluem o ambiente e o grupo de pessoas com as quais elas deveriam saber lidar, entende? Então, essas pessoas não aceitam nem que você diga a elas, não que você diga a elas, mas que você deixe entender que um pouco de humildade é bom na vida, entende? Sim. Isso cria efeitos muito ruins no âmbito social, sabe? No trabalho, no trato com as pessoas. E essas pessoas, no fundo, devem sofrer, porque elas são sozinhas, elas são isoladas, elas acham que não, mas são. São. Tá? Uhum. E é uma coisa, como você falou, que cresce, parece um bolo que você bota no fermento, assim. Então, É. quer saber, entender como que isso cresce, não para de crescer, né? É uma coisa interessante. E É. o que eu queria te dizer é que você, apesar de você estar falando das suas conquistas e de que você ganhou tantas vezes o sul-americano e tal, não há um pingo de ego da maneira como você fala. É interessante, Ah, sabe? que Então, bom, eu fico feliz. parabenizar, porque é uma coisa difícil de se ver e de se ouvir, entende? É uma coisa muito gostosa, muito prazerosa, sabe? Porque a gente ouve as suas conquistas, mas elas são divididas com a gente. É isso que eu quero dizer, né? Ah, que bom. Não faz dessas conquistas coisas só sua. Você coloca todo mundo nessas suas conquistas. Então, você divide.
essa empolgação, essa felicidade de ter conquistado isso, sem nenhuma potência, sem nenhuma arrogância. Então, isso é uma característica sua muito bacana, muito agradável. Não, que bom, eu fico feliz. Eu acho que isso tem a ver com, como você falou, a convivência. Por exemplo, eu estou aqui agora, estou vendo um monte de alunos, meus alunos entrarem, né? Eu voltei, é bom citar assim, toda festa de final de ano, eu estou no Master há 20 anos, toda festa de final de ano, eu me surpreendo, todo ano eu me surpreendo, sabe? Não pelos presentes que eu ganho dos meus alunos, mas a forma como um chega para mim e se coloca, olha, esse ano você mudou a minha vida, porque eu não treinava, esse ano você fez isso, esse ano você me ensinou a fazer aquilo, esse ano não sei o quê. Então, todo final de ano, eu falo assim, cara, eu só posso estar fazendo a coisa certa, porque, né, tem sempre, todo final de ano tem sempre alguma coisa legal vindo, eles estão sempre falando isso comigo. Eu acabei de voltar agora do europeu, aí eu cheguei aqui, fui homenageada no conselho do clube, que é uma grande coisa, né? O Esporte Clube Pinheiros, foi unânime. E aí eu mandei um áudio para os meus alunos de agradecimento e eu quis frisar exatamente isso. Falei, gente, a vitória, as medalhas vieram para o meu pescoço, mas essa é uma vitória da natação master, é uma vitória de vocês também, né? Eu sou técnica, eu sou uma nadadora master, técnica de uma equipe master, trabalho com esse grupo maravilhoso, e enquanto eu estava ali nadando, né, eu até falei antes de chegar do outro lado, eu nem penso o que vai acontecer do outro lado, mas eu pensava assim, nossa, eu acho que os meus alunos vão gostar de saber que eu estou feliz em estar aqui. Então eu estou sempre tentando, sabe, em pensamento, em intenções, dividir isso com as pessoas. Porque eu acho que essa é uma maneira que, essa minha ferramenta é uma maneira de incentivar os meus alunos, é uma maneira de mostrar para eles, né, que a gente pode se unir e juntos conquistar muita coisa bacana. Que seja, sei lá, de repente para eles nadar por um determinado tempo ou ir numa etapa da APMN, conseguir nadar sem borboleta. Aí vem aquele sorrisão para mim e conseguir. Eu significo da mesma forma. O meu aluno que conseguiu nadar um sem borboleta, ou alguém conseguiu fazer uma virada olímpica, e eu que alcancei um objetivo. Para mim, tá tudo igual, sabe? E eu acho que eu consigo fazer esse caldeirão, mexer todo esse caldeirão junto com eles, e é muito gratificante para mim ver o retorno deles, sabe? Estou mandando aqui, ó, umas baitas mensagens bonitinhas, assim. Então, Fabi, olha, essa Gisele Caetano é muito grata por essa parte da natação, né? E essa convivência com os meus alunos. Ainda mais quando a gente trabalha com médico, advogado, não sei quem, vendedor e tal, cada um, né, numa loucura de vida, mas o cara tá lá naquele horário e a hora que ele consegue, vai lá, me dá um abraço, me dá um parabéns. Então é sensacional. Eu falo que, olha, se eu não fosse técnica de natação, eu seria técnica de natação e pronto. Tem uma menininha aqui, a Gi, que tá batendo palminha. Essa frase eu vou... É boa, né? Mas se não fosse técnica, seria técnica. Essa Gi que tá batendo palma, ela foi minha aluna quando criança. E agora ela voltou recentemente para nadar comigo. É uma advogada, foi aluna criança e voltou. E deixa eu falar oi para minha sobrinha, senão ela fica muito brava comigo, que ela entrou, ela tá grávida, eu tenho que falar oi para ela. Você sabe que eu entrevistei também o Márcio Latuf, né? Ah, sim. Eu vi essa... ação que você... Sabe o que é isso? Amor pelo que faz. Porque quando a gente é professor, eu estou falando por mim também, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é doação. A gente se doa o tempo todo, não é? A gente deixa de lado os problemas, isso, aquilo, e você está focado nos alunos e você quer dar o melhor e tirar o melhor deles. Exato. Se tiver amor pelo que você faz, não vai ter esses resultados, né? Eu acho. Sim, com certeza. Eu falo assim pro meu marido que o dia que eu tiver que arrastar a corrente, eu falo assim, o dia que eu sair de casa para ir trabalhar
e falar, nossa, não estou afim, é hora que eu vou querer parar de fazer isso, né? Porque eu não me permito, claro, a gente tem dias bons, tem dias ruins. Tem dias tem dias que eu quero enfiar minha cabeça dentro do forno, porque eu tô numa TPM terrível, né? Ou a menopausa falando mais alto, mas mesmo assim eu saio e a hora que eu tô lá eu me dou. Mas o dia que eu sair de casa e falar não quero, não aguento, é hora de parar. Porque eu acho que não tem nada pior do que você representar, né? Eu acho que não dá para representar. O professor não representa, o professor atua, né? Literalmente ele atua de corpo e alma. Ficar enganando não dá. Essa é uma coisa também que eu aprendi com a profissão, né? O aluno sabe quando você está ali para, né? A gente tem um sistema de sensibilidade em relação a isso que muitos professores acham que a gente não percebe. Exato. Puta. Você sabe que eu não tenho auxiliar técnico por isso. Eu tentei ter auxiliar técnico. Mas aí, quando eu vi o cara jogando uma prancha, o outro, eu falei, não, eu prefiro trabalhar sozinha, no meu corre-corre, porque eu não consegui encontrar alguém assim que eu falo assim, eu fico testando, né? Eu quero ver se a pessoa tem a mesma, né, coisa que eu sei o quanto a gente quer fazer bem. Como eu sei que eu não consigo, eu falo assim, aí todo mundo fala, por que você trabalha sozinha? Eu falo, gente, eu prefiro trabalhar sozinha, eu sou ciumenta, eu prefiro ficar sozinha do que ver alguém lá sem a menor vontade. Falo, não dá, não consigo. Não divido meu espaço. Puta, pegando esse gancho, eu vi aqui no seu mini currículo, né, que você me mandou, palestrante e orientadora do tema Como Preparar e Aprimorar o Seu Professor. Quem era o seu público-alvo nisso? Eu fiz esse projeto para as academias, tá? Algumas academias. Porque assim, o aluno ele sai da faculdade cru, né? E por incrível que pareça, ainda é assim, o mercado que você mais encontra para um professor de educação física, mais encontra para atuar é em academia de natação. Então, as academias, né, que tem natação é que mais contratam. Hoje em dia, talvez, as academias de musculação. Mas a natação já foi uma época onde se contratava muito professor. E a grande maioria dos professores, infelizmente, não sabem nadar, não tiveram a oportunidade de saber nadar. Então, como é que o cara vai começar a dar aula de natação se ele não sabe nadar, se ele não conhece os estilos, se ele não sabe, né, o mínimo possível para ele poder passar a informação? Então, esse projeto foi feito para as academias, e nesse projeto eu ensinava o professor a nadar, não a nadar os 4 estilos perfeitamente, mas pelo menos que ele entendesse como é a relação com a água, né? E também ensinava o professor como ele deveria ensinar uma pessoa a nadar. Porque tem uma metodologia a ser seguida, né? Propulsão de pernas, reconhecer o espaço e tal. Então, eu pegava o aluno, né, o aluno recém-formado, e fazia com ele exatamente o que ele tinha que fazer com o aluno dele. E foi um projeto muito bem sucedido, foi muito legal. E eu ensinava isso com crawl, depois com costas, com peito, com borboleta, e tive muitos alunos formados em educação física que fizeram esse curso comigo. E, assim, o legal, eu me lembro assim, de muitos que falaram que não tinham a menor pretensão de trabalhar com a natação, mas que com esse curso eles criaram uma afinidade com a natação, continuaram trabalhando com a natação e depois até se matricularam em academias para continuar aprendendo a nadar. Então, eu acho que esse é um projeto que, inclusive, as faculdades deveriam abraçar, não só com a natação. Imagina, sei lá, eu estou lá, acabei de me formar, quero trabalhar com basquete. Eu não faço a menor ideia de como ensinar um cara a fazer uma cesta. E aí, na própria faculdade, coloca um projeto onde o tutor ensina os alunos a como ensinar, aonde o aluno segura a bola, aonde ele mira, qual é a posição do cotovelo, qual é a posição da mão na bola, e você vai aprendendo, né? Você sai da faculdade formado. Você não acha que deveria ter, por exemplo, isso é uma coisa que eu não entendo. Você me desculpa, eu não sou formada em educação física, então talvez eu esteja falando muita besteira, então você me perdoe, tá? Mas, por exemplo, eu vejo medicina, você
especializações. Eu tenho uma aluna que é cirurgiã, oncologista, e ela falou que as coisas foram divididas. Então, tem o útero e tem o seio. Antigamente, o médico fazia os dois. Hoje, já é cada um na sua área. Olha, a gente tem uma celebridade aí, a Poliana Okimoto, acabou de entrar na live. Ah, por que na faculdade de educação física não tem como eu poderia dizer, esse caminho dado, uma oportunidade, uma especialização dada ao professor de educação física? Por exemplo, não tem nada de professor de educação física para os másteres. Sim. Então, existe na faculdade, né, porque existe a licenciatura e o bacharel, né? Na licenciatura, antigamente era junto, separado, agora voltou a ficar junto de novo. O licenciado é o professor de educação física escolar. Ele pode dar aula em escola de educação física, se não me engano, pode dar aula até de ciências para os primeiros anos. Não sei se ainda é possível, mas podia. E o bacharel, ele se forma e ele trabalha ele vira professor ou tutor nos esportes, né? Ensina a nadar, professor de academia, professor personal trainer, técnico de natação. E a USP também tem um curso de esportes, onde você sai especializado como técnico, né? O cara que faz toda a periodização de um atleta. Então nós temos eu acho que até não existe mais o curso de esportes na USP. Acho que as últimas turmas já se formaram. Então, a faculdade de educação física, o licenciado e o bacharel, ele sai da faculdade, sim. Ele sai da faculdade, sim, preparado para ser um professor, né? Porque a parte de anatomia, cinesiologia, tudo isso é muito bem aplicado, é muito legal, você entende o corpo humano e tudo mais. Agora, o que eu acho, como professora de educação física, é que a parte técnica, né, a parte manual, a prática da coisa no dia a dia, do esporte, ela não é muito bem colocada, é passada. Né? Aquela coisa, passou por ela, ok, foi visto. Foi visto. Então, quando você termina uma faculdade, né, você sabe que a parte lá da anatomia está muito bem estudada, mas aí aparece essa oportunidade de virar professor de voleibol e você nunca teve experiência com voleibol. Deveria sim. Acabei a faculdade, né? Fui lá, fiz os meus 4 anos, sou licenciada em bacharel, mas eu gostaria de me tornar técnica de voleibol. E aí a faculdade poderia aproveitar e dar uns 6 meses, se fosse, né? Um tempo para essa especialização. E nessa especialização, o profissional poderia sair como professor, como técnico, né? Sabendo tudo possível sobre o voleibol para que ele possa atuar na área. Eu acho que isso seria bom até para o esporte em geral, para o esporte competitivo nacional. Porque nós teríamos profissionais mais capacitados, profissionais, né, muito mais preparados para começar um programa, né, com crianças e tornar essas crianças, adolescentes, interessados em continuar no esporte, por que não no futuro adultos que viram atletas profissionais. Sim, então, o que eu quero dizer, a faculdade de educação física aqui no Brasil, ela poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. Mas, infelizmente, né, a educação é uma coisa que, você sabe como é, a gente não consegue, né, colocar isso na prática. E até porque eu acho que o Brasil, a gente tem tanta... Imagina fazer uma peneira, se cada estado resolve ser um polo de um esporte. Se o Rio de Janeiro resolve ser polo do remo, São Paulo resolve ser polo da natação. Você já imaginou? E aí as faculdades locais, trabalhando para que os profissionais se especializassem com a natação, nós seríamos uma potência imensa no esporte. Você não acha que deveria também haver um programa, como tem nos Estados Unidos, de... Desculpa, tem uma pessoa aqui falando da pós-graduação. Desculpa, Angélica. Existe a pós-graduação, sim. Mas eu acho que esses cursos, Angélica, deveriam ser uma extensão da faculdade.
A pós-graduação é uma outra coisa. Eu acho que deveria ser uma coisa única. Essa parte dessa especialização ainda deveria fazer parte da faculdade. Essa é a minha opinião, né? Eu estou dando a minha opinião. Desculpa, Fabíola. Concordo com você. Então, retomando, você não acha que deveria, por exemplo, haver um programa nas universidades? Quem faz mais ou menos uma coisa assim é a faculdade lá de Santos, Unisanta. Isso, a Unisanta. Você tem universidades que dão bolsas para os estudantes, atletas, né? Então, você tem universidade específica de beisebol, outro que é de natação, outro que é de... né? Por que não implanta isso aqui para fomentar realmente, né, o esporte profissional e essa cultura que é necessária, né, para fechar? Puxa, porque eu acho que a gente tem um potencial muito grande, né, em relação até ao número de habitantes, mas você vê, às vezes, pessoas que saem do nada e que são atletas extraordinários, né? Imagina se você desse condições para essas pessoas. Não tem um programa para isso, tem uma falha muito grande, né? Em vários... Sim. Sim. Ontem eu conversei com uma pessoa que morou na Nova Zelândia. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nova Zelândia em 2017 e eu sou apaixonada pelo país. Ontem eu conversei com uma pessoa que morou lá durante 6 anos e aí eu perguntei sobre como que era, né? Porque eu conhecia uma faculdade Maori lá. E eu perguntei como que era a educação infantil na Nova Zelândia. E ela me contou uma coisa que eu quase chorei de emoção. Ela falou que a filha dela foi para lá, tinha 5 anos e ficou lá até os 11 anos. Falou que a filha tudo era bonequinha, bonitinha e tal, que a filha, depois que entrou na escola, a menina virou uma amante do esporte. Falou que as crianças respiram esporte o dia inteiro, que as crianças correm descalças pela grama na faculdade, que aquele se movimentar, né, que é a liberdade de movimento que as crianças têm, que eles incentivam todos os esportes, que as crianças conhecem todos os esportes durante o ano inteiro. E aí, no final de semana, ela contou que é assim... num sábado, digamos que nesse bimestre, eles estejam trabalhando 3 esportes, tá? Em um bimestre. E um sábado tem lá uma brincadeira, eles falam, olha, esse sábado vai ter uma brincadeira, um evento no Parque do Povo. E aí, os pais levam uma cesta de piquenique, né, para o evento, as crianças vão, se apresentam, jogam, interagem com as crianças dos outros bairros, e no final... todo mundo se une para fazer um grande piquenique. E a escola ainda no local incentiva, e durante todo esse tempo, que ela falou que leva mais ou menos de 6 a 8 horas, né, interagindo com jogos e tudo mais, as outras escolas que estão lá, elas apresentam para todo mundo os projetos que eles têm. Então a escola fala, olha, nós temos um projeto lá de aula de crochê, nós temos um projeto que nós estimulamos instrutores a trabalharem com crianças com habilidades especiais. Então, não tem como não dar certo. Imagina, né? Você está num sábado lindo, maravilhoso, seu filho está jogando, brincando, interagindo, sociabilizando, você está lá vendo seu filho, você também pode fazer uma atividade física, depois todo mundo fica feliz e você ainda vê as oportunidades que você tem de fazer alguma coisa em outro lugar. Então, assim, eu falo pequeno, né? Porque não precisa de muita coisa para fazer uma comoção, né? Para você envolver todo mundo. Então, por que não as faculdades aqui também no Brasil não poderia ter essa comoção e fazer com que os alunos saíssem de lá mais especializados, com mais vontade de trabalhar e sabendo que ele vai entrar numa área que ele domina, porque você sai da faculdade totalmente seguro, né? Tem gente que faz educação física, termina a faculdade e fala, e agora, eu vou fazer o quê? Não fui atleta, não pratiquei esporte quando criança, não tenho vivência, o que eu vou fazer? Então, se o cara sai da faculdade, ele já entra, se ele se identifica com alguma coisa, puxa, eu me identifico com basquete, vou fazer essa, que não é a pós-graduação, né? Vou fazer esses 6 meses aí dessa especialização, porque eu gosto do basquete e vou tentar entrar nessa área. Então, quer dizer,
São coisas que eu acho que cabem no bolso de uma faculdade, de uma universidade, né? E que faria toda a diferença no produto final, né? E daria uma visibilidade, uma credibilidade para a própria instituição. Não deixa de ser um marketing isso aí. A Sim, educacional, né? Vai ser uma universidade de referência. exato. Eu não consigo enxergar por que isso aqui não é implantado, né? É uma coisa É. interessante. Bom, Fabi, a gente até entende algumas coisas, porque se a gente for parar para pensar, né? A gente está aqui em São Paulo. Você vai para a Europa está cheia de piscina pública. A gente está aqui, né, no país que a maior parte do ano é calor, apesar do frio tá grande essas semanas, né? Mas você vê o Ibirapuera, piscina fechada. Você vê o Pacaembu, piscina fechada. Você vê o Maria Lenk, piscina quase caindo aos pedaços. Júlio Delamare, roubo de não sei o quê. Você imagina se esses lugares, né, se fossem piscinas aonde acontece na Europa. Você paga um determinado valor e você entra a hora que você quiser para nadar. Sendo que de vez em quando teria alguns profissionais lá que poderiam até, né, poderiam ser contratados pela prefeitura ou pelo governo, enfim, e dar uma orientação para o aluno. Então, não funciona. Eles querem transformar as nossas piscinas em shopping center. Então, como é que fica isso, né? Não dá. Então, O Brasil, a gente não consegue. é uma falta de cultura mesmo, né? Você sabe, Gisele, a minha filha mora na França e ela é capitã de barco. Ah, que legal. Ela é capitã de iate, né? E ela está agora temporada em Anquiba. Ela falou que lá ela está nadando num lugar público, onde tem duas piscinas de 50 metros por 20. Nossa. Então, todo bairro na França tem uma piscina pública, né? Nossa. Então, é impossível você não interagir, né, com as crianças em contato com o esporte, tem quadra de tênis. Quer dizer, realmente é cultural, né? É cultural. É uma falta de vontade política, às vezes, né? Porque quando você oferece essas oportunidades para as crianças, você, de alguma maneira, você está lapidando o caráter dela. Sim. Você está fazendo com que ela aprenda a disciplina, a perseverança, também Sim. a lealdade, o respeito, a humildade, o obedecer, né? As regras, né? Essas regras são fundamentais na vida de uma criança, né? Então, eu acho que não há interesse, né? Também. Eu concordo com você, eu concordo. Porque eu não... E na vida da criança também, e uma coisa que... Na vida de um adulto, né? Você imagina uma pessoa... sei lá, o cara tá lá, trabalha, estressado, não pode pagar uma academia, né? Que uma academia é cara, a mensalidade é cara, mas aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu poderia nadar uma vez por semana. Aí ele vai lá numa piscina pública, né? Paga o valor, nada. Aí aquele dia tá salvo para ele, ele fala, não, semana que vem eu posso voltar aqui para fazer. Então, isso também muda a vida de um adulto, né? O dia a dia de um adulto, de uma pessoa que ama esporte, que ama nadar, no caso, por exemplo. E a gente poderia ter tudo isso aqui no Brasil, mas infelizmente eu não vejo, eu não tenho esperança de que isso um dia aconteça, infelizmente. É uma política, inclusive, de saúde, né? Eles deveriam parar de ver a saúde como um tratamento e começar a tratar a saúde como uma prevenção. Exato. E a prevenção, ela passa pelo esporte. Não tem outro caminho, né? Então, muitas vezes, as pessoas, por exemplo, um adulto mais velho, né? Ele é inviabilizado de manter a vida dele e não tem espaço onde ele pode manter a saúde dele. Esporte, fazer seja lá o que for.
O que for, exato. Eu vejo os meus alunos master que tem, como eu falei para você naquele bate-papo que nós tivemos, eu tenho alunos que começaram a nadar comigo com 62 anos e hoje em dia estão com 84. E o índice de lesão dessas pessoas, desses meus alunos, é de 0,01%. Então, quer dizer, há 22 anos, né, eu peguei um idoso, estou transformando ele num super idoso, porque ele não se machuca, nada de 3, nada. Tem uns que nadam 5 vezes por semana. Tem uns que querem ir 5 vezes por semana, e aí o filho fala, ai, meu pai está indo nadar muito. Eu falo, mas ele não está feliz? Ele não está indo bem? Então deixa vir aqui, deixa nadar. Está com 84 anos, inteiro, íntegro, com a cabeça funcionando a milhão, sabe? Então, os benefícios que o esporte traz para as pessoas, né? E principalmente, eu acho que essa coisa do esporte master, né? Que algumas pessoas condenam, mas é o lado competitivo. Não é o lado só competitivo. É o lado da disciplina, é o lado que faz com que a pessoa se comprometa com os treinos, porque ela sabe que ela vai ter uma competição e aquilo para ela é uma motivação. Então, tudo isso junto, né, faz com que a vida dela fique mais interessante, né, fique melhor, fique mais saudável. Então, isso deveria ser, como você falou, a prevenção, cuidar, né, de se prevenir. Tinha que incluir o esporte. Essa inclusão do esporte na vida da pessoa é fundamental. Isso salva vidas. Eu vi uma frase de uma fisioterapeuta que eu adorei. Esporte, o movimento salva. Né? Se movimentar, salva. Eu achei isso lindo, é exatamente isso. A minha mãe tem 78 anos, é cabeça dura, pior. Eu sei que eu puxei ela inteira, eu vou ficar. Eu tô com pena do meu marido quando eu chegar à idade da minha mãe, sabe? Mas aí a minha mãe, a gente briga com a minha mãe para que ela não saia tanto de casa, para que ela não vá na academia tantas vezes, sabe assim? E ao mesmo tempo que eu sei que ela está exagerando, mas no fundo eu tô aplaudindo, cara, que bom que a minha mãe é essa louquinha que ela quer fazer tudo, quer não sei aonde, quer pegar e fazer acontecer. Imagina, ela quer ir pra academia 2 vezes por dia. Eu falo, mãe, você não tem que ir uma vez só tá bom. Mas ela fala, mas é que... E é muito engraçado. Não, mas é que à tarde eu faço não sei o quê, de manhã eu faço não sei o quê. Mãe, não. Quero ir no supermercado 4 vezes por dia, sabe assim? Então a gente tenta segurar, mas ao mesmo tempo eu tô feliz da vida. Minha mãe é super mega ativa. E eu ensinei a minha mãe a nadar. A minha mãe aprendeu a nadar comigo. Eu peguei a minha mãe, quando eu morava ainda em Campos, quando ela pegava uma bicicleta, nós duas íamos pedalando, chegava no clube, ensinei ela a nadar, ensinei 3 estilos, e até hoje está lá, feliz da vida. Então, quer dizer, se eu conseguir, né? E a minha mãe na época acho que uns quase 60 anos, se eu conseguir mudar a vida da minha mãe a partir dos 55 anos, imagina quanta coisa a gente pode fazer na vida das pessoas através do esporte, né? Tem outra coisa, eu escrevi até um artigo bonitinho sobre isso, porque às vezes as pessoas não... As próprias pessoas, os próprios atletas, né? Você pode parar uma pessoa que faz um esportista master e tudo, ele não tá vivendo nem no passado, nem do passado. A pessoa ela só projeta os objetivos dela lá para frente. Nossa, o mês que vem tem uma competição ali. E o ano que vem nós temos competição no Japão. Nós vamos fazer economia, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu vou treinar, eu vou nadar isso, eu vou nadar aquilo, eu vou pedalar não sei quanto. Eu acho isso sensacional. Exatamente, Depressão. Porque ela tem projetos. Vida. Ela está em casa pensando, ai, nossa, 20 anos, não era assim. Não tem que pensar nisso, tem que pensar na vida. Veja bem, a gente vai ficando velho, e o que acontece? É que nem um chinês falou, né? Eu tenho 67 anos. Digamos assim, eu consiga chegar até os meus 75, uma longevidade, com uma excelente qualidade de vida, como eu estou tendo, né? Então, eu vou fazer uma projeção, eu vou chegar, digamos, até os 75, 78 anos, do jeito que eu estou hoje. Né? Então, eu tenho quanto pela frente? 13 anos.
Porque depois, eu não sei o que pode acontecer. Não sabe o que vai. Exatamente. Alcoólatra é um dia após o outro, entendeu? E Exato. esforço, não é esforço, essa vontade que a gente tem de manter esse bem-estar, ele é decorrente disso. Disso, exato. Você sabe que isso que você está falando seguir essa linha de raciocínio. A vida está encolhendo. Que a gente tem é cada vez menor. Então, ele tem que ser sempre da melhor maneira possível. Maneira possível. Essa linha de raciocínio, Fabi, é muito legal que você está falando. E vou abrir um espaço para falar sobre essa questão da... Eu lembro que, depois que eu virei master, porque eu me aposentei como atleta profissional aos 40 anos. Aos 38 anos. E aí eu ficava... 40 anos eu tive um objetivo, fui atrás, 45 também... Mas eu sempre ia atrás do objetivo, assim, com aquela coisa mesmo da competição, né? Da vitória, de ganhar e tal. E aí, agora, com 50 anos, teve a pandemia, né? Eu tive o Covid, eu tive um pós-Covid horrível, eu tive uma depressão horrível. E aí, quando eu estava envolvida com tudo isso, né, nesse período pós-Covid, eu ficava assim, puxa, mas será que quando eu sair disso, será que o meu corpo ainda vai ser capaz? Será que eu ainda vou ter essa vontade que eu tenho? Será que eu ainda vou ondular? Eu tive tantas dúvidas, tanta coisa. Aí veio essa oportunidade de nadar o europeu. Quando eu estava me preparando para o europeu, eu falei, eu vou me preparar para essa competição durante um ano, vou me dedicar a ela durante um ano. Mas durante todo esse período, eu tinha, dentro de mim ficava assim, o que será que meu corpo aos 50 ainda é capaz de fazer? Né? Que agora, né? Agora eu tenho a menopausa, porque foi a preparação mais dura que eu tive, porque sou dona de casa, trabalho, mas também a bendita menopausa da minha vida. Então foi um desafio voltado para a idade, para essa questão. Uma coisa que eu nunca pensei. Quando eu tinha 38 anos, eu estava igual uma louca, treinando com o pessoal mais novo. Os 40 eu ainda achava que era capaz. Nos 45 eu fiquei na dúvida, mas nos 50 eu tive muitas dúvidas, né? Então, eu até me coloquei à prova para essa competição, que eu queria entender como que o meu corpo aos 50 anos, né? O que ele ainda é capaz de fazer? Claro, a recuperação é muito mais difícil, tudo é muito mais difícil, mas eu queria descobrir, né? Porque eu tô naquela fase, assim, eu já entendi que eu não é que eu estou envelhecendo no mau sentido. Eu acho que a palavra envelhecer é mal interpretada, né? Eu aceito envelhecer, eu aceito de coração. Então, eu acho que eu estou envelhecendo, mas eu acho que eu estou envelhecendo bem. Eu estou envelhecendo respeitando o meu corpo, entendendo os meus limites, né? Porque eu acho que não tem só que respeitar, tem que entender os limites. Então, eu falei, nossa, legal, fui conseguir, mas eu entendo que tem muitas coisas que eu não sou mais capaz de fazer. E tudo bem para essa questão. Vamos seguir em frente, né? Então, acho que essa aceitação é muito importante, principalmente quando você é um ex-atleta e você continua competindo. Você tem que tirar da frente as comparações, abrir o coração e falar, bom, consigo fazer isso? Ótimo, ainda estou conseguindo fazer, vamos embora. Vai mais um pouquinho para frente. Opa, ainda consigo fazer isso, vamos embora. Então, essa maneira da gente significar o envelhecimento ajuda, motiva, né? Não é para desmotivar, motiva e acalma também, né? Porque não vem aquela sensação, porque tem gente que fala assim, eu não faço mais isso, poxa, tô acabado. Eu fico meio chateada quando eu escuto alguém ter essa interpretação, sabe, do corpo e tal. Então, acho que eu queria passar por isso para entender esse processo de envelhecimento numa boa, sabe? Gisele, envelhecer é inexorável. Todo mundo vai passar por isso, só não vai passar quem já morreu. Exato. É um caminho do qual a gente vai fugir. Você pode ir lá fazer 400 plásticas. Você vai ter a idade que você tem. Ninguém vai poder mudar isso. Entende? Então, por exemplo, o que eu percebi? Que tem muita gente que tem preconceito. E nós, por sermos mulheres, a gente tem
tem preconceito da sociedade. É por ser esportista, essa velha metida esportista. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. 2, por ser mulher. Você devia estar em casa tricotando, vendo televisão e cuidando dos netos. Sabe? Pela idade. Quando você vai a um... Mas, minha filha, por que você faz tudo isso? Vai para casa, descansar. Como assim? Para que eu faço? Eu faço tudo isso para ser o que eu sou hoje. Uma mulher de 77 anos cheia de vitalidade, com uma saúde, sabe? Você já parou para pensar que você teve Covid e a sua recuperação foi maravilhosa? Porque você sempre foi. Sim, sim. Então, o esporte não ajuda não somente a prevenir, mas também a recuperar. Sim. Não é? Então, quando eu vejo pessoas que eu já passei situações muito estranhas, sabe? Com pessoas que estavam me dizendo, essa velha aí da piscina, homem, né? Eu olhei para ele não era muito mais, ele tem 15 anos a mais que eu. Falei assim, escuta, mas você deve estar com algum problema. Porque a partir do momento que você não aceita a sua idade, você não gosta de fazer aniversário. Eu sou uma pessoa super feliz. Eu nunca comemorei aniversário. Eu fui passar a comemorar aniversário depois dos 50. Falei, uau! 50, uau! E hoje, todo ano que eu faço um aniversário, eu comemoro muito. Entendeu? Porque é um ano a mais de bem com a vida, onde você se assume tal qual você é. Você pode ir lá na beira da piscina e você já reparou que você não consegue reparar na piscina quem é rico, quem é pobre. Você vê a mulher mais gordinha, com barriga, o cara mais barrigudinho, o outro com estria, o outro com o dedão do pé, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá todo mundo muito bem assumido. Sabe? Nós não temos problema com isso. Então, essa coisa, ela bota a autoestima no lugar devido e o esporte faz com que você assuma o seu ser, a sua carcaça, digamos, dentro dos limites e dentro daquilo que a natureza está te oferecendo. E você tem que se agradecer. Exatamente. Sim. Acho que essa coisa do envelhecimento, né, como você falou, os comentários sobre envelhecimento, né, das pessoas, esse lado preconceituoso, nossa, é muito triste, né? É uma coisa. Tem coisas que a gente ouve, dá vontade de revidar, e tem coisas que dá vontade de falar assim, poxa, será que essa pessoa, quando essa pessoa tiver a minha idade, né, eu quero ver como é que ela vai estar. Né? Tomara que um dia ela lembre que ela falou isso para uma pessoa. São coisas, isso também me incomoda. Isso me incomoda. Pessoas que têm mães como você tem a sua. Entendeu? E olham para as mães ou para o pai que já estão velhinhos, e será que eles têm a mesma postura que tem com os outros? Exatamente. Você já parou para pensar que talvez você pudesse escrever ou fazer editar um estudo sobre a sua experiência enquanto profissional dos absolutos e como você fez essa passagem para o Master e como você evoluiu profissionalmente falando, do ponto de vista estudo mesmo, observação, né, em relação ao atleta Master. É bem interessante, Fabi. Nunca pensei nisso, mas é bem interessante. É legal. Você sabe que agora, hoje, né, essa semana, quarta-feira, eu tô com uma celebridade aqui em casa. O técnico Alberto Silva, Albertinho, que está em Portugal agora, ele está no Brasil.
E ele não tá em casa agora, que ele foi jantar com a mãe dele, mas é um grande amigo meu e tá aqui em casa, né? Vai embora no domingo. E aí a gente estava conversando no dia que ele chegou aqui, ele batendo papo, e ele falou assim, né? A gente falando da competição, fora itálico e tal. E daí ele até comentou assim, falou, nossa, Gisele, é engraçado que você falando da competição, falando de como foi, parece que eu tô vendo, porque ele foi meu técnico, né? Parece que eu tô vendo a Gisele falando do Troféu Brasil de 1997, sabe assim? Com a mesma empolgação, né? Com a mesma coisa. E aí eu até fiquei olhando para ele e falei assim, sério, Alberto? Ele falou, parece que você tá falando, eu tô vendo a Gisele, minha atleta, falando, narrando a prova do mesmo jeito, sabe? Eu falei, não, porque eu nadei assim, saí e tal, e fiz não sei o quê. E aí agora você falando sobre isso, falei, nossa, que tem uma ligação, né? Essa transição. Claro que fisicamente não, mas a emoção, tudo, sabe? O amadurecimento, o que mudou. O conhecimento que você adquiriu em relação a ensinar o master é uma coisa que você é muito privilegiada, porque nós não temos isso, não há preparo para os professores para isso. Então, veja bem, você está descobrindo em como tratar isso a partir da sua própria experiência de vida de envelhecer. Mas nenhum professor, você pega o Trivino, o Bardi, o Okuda, que são excelentes técnicos, mas eles estão, como você, aprendendo na jornada deles do envelhecer. Então, eles vão entender, à medida que eles envelhecem, como eles devem ministrar os treinos e tratar fisicamente, fisiologicamente, os atletas que eles têm. Atletas, Eu tenho os meus atletas de 80 anos, eu até comentei isso com você, deixa eu dar um oi para uma grande amiga minha que entrou aqui, a Tati Zácaro. Alguns anos atrás, né, eu estava pensando em fazer o mestrado, e aí eu queria, pensei no que fazer, e eu gosto muito de material. E aí, eu estava dando uma série de paraquedas, e eu pedi para os meus alunos mais velhos colocarem o paraquedas, né? Meus mais velhos já estavam com 75 anos, né? Eu colocaram paraquedas e eu fui pensando em algumas séries e chamei o biomecânico e falei, cara, o que você acha de eu dar uma série tal, assim, de paraquedas para eles, pensando na transferência, trabalho de força tal. Gisele, vai fundo. Falou, olha, isso não tem nada, né, nenhum material que eu possa te ajudar, falando do Master, mas eu acho que vale, você pode estar criando uma coisa nova, né? E aí eu comecei a fazer isso. E alguns técnicos no clube mesmo, mas você tá doida, você vai matar esses caras. Os caras têm 75, você tá maluca? Eu falava, eu vou tentar. Bom, e aí eu comecei a ver que os meus alunos mais velhos, em relação a tempo, depois que a gente começou a usar o paraquedas, né? Que geralmente você fala que você vai piorando o tempo. Eu vi que durante 4 anos eles mantiveram o mesmo tempo. E estamos falando de um indivíduo de 75 até mantiveram ao mesmo tempo, isso quer dizer que eles melhoraram, porque Né? Exato, exato. Então, em 4 anos, os mesmos tempos. Opa, né? E nesse período, 0 lesões. Opa, né? Aprendendo, eu comecei a ver que alguns estilos estavam melhorando. Mais amplitude articular. Eu falei, gente, legal, eu acho que isso aqui dá certo. Agora, né? E aí eu fui atrás, procurei, mas não tinha nada, material nenhum que pudesse me ajudar, nada. Procurei na Austrália, eu sei que é uma natação massa bem evoluída, não tinha nada. Falei, quer saber? Eu vou entrar em contato com uma pessoa. Falei com o professor e falou, olha, faz uma pesquisa de campo, faz você, desenvolve você, cria você e vamos trabalhar em cima disso. E essa é uma coisa que ainda está na gaveta, mas que eu tenho muita vontade de trabalhar, sabe? Trabalhar, mostrar que o material, né, de natação, ele pode, né, que a sarcopenia é o mal que assola a humanidade, mas a gente consegue manter, né, trabalhar a manutenção dessa massa muscular nas pessoas, nos indivíduos, digamos, acima de 70 anos. Você tem uma joia na mão, que é o conhecimento que você adquiriu, que você colocou em prática, tá? E que não tem estudo nenhum
ou quase nenhum em relação a isso. Olha, você já conversou com o Joel Krieger? Não, não. Então você deveria conversar com ele. Porque eu fiz uma live com ele e ele falou para mim: ah, eu treino 7 anos, ele tem 68 anos. Sabe quanto ele nada por dia? Ah, 10 quilômetros. nossa, Ele 68 anos. levanta 4 horas da manhã, ele está na academia, ele nada, porque ele trabalha, depois ele corre e pedala. Nossa. Então, ele disse que quanto mais você fizer, melhor você fica. Essa história de dizer que você tem que nadar pouco e não. Eu nado 10 quilômetros por dia, 7 dias, não tenho descanso. Ele é um objeto de estudo. Então, aí você pega uma pessoa dessa e você fala assim, poxa, mas onde estão os pesquisadores, né, para fazer uma análise disso? Porque é sensacional. É sensacional. 68 anos é uma máquina. E, de repente, conversar com ele para fazer esse tipo de... Porque acrescentaria muito É, ao estudo que você gostaria. é. Você tem... Eu acho que o treinamento master está muito mal interpretado ainda no mundo, né? Não só no Brasil. Tem muita coisa para ser descoberta. Eu acho que tem muita coisa bacana que já poderia ter sido desenvolvida, sabe? Eu acho que é legal e, puxa, eu tinha muita vontade. Esse é um outro lado meu que também que a Gisele Caetano desenvolveu. Eu me apaixonei pelo lado acadêmico, sabe? Me apaixonei bastante por esse lado. Essa parte de treinamento, né? E quanto eu chamo o pessoal da terceira idade do grupo Experiência. E eu tenho muita afinidade por esse grupo Experiência, tenho muita afinidade. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Então, eu queria, de alguma forma, poder colaborar mais, né? De repente, falar, olha, gente, o meu mestrado é baseado em trabalho de força e o trabalho que eu fiz com essas pessoas durante 25 anos, o resultado está aqui, né? Então, acho que isso agrega, isso ajuda, né? Porque você tem receio. Não vou dizer que não é fácil trabalhar com a terceira idade, com o grupo experiência. É difícil, né? A gente tem que estar sempre atento aos sinais, tem que ficar olhando se está muito cansado, veio nadar ontem, olha, hoje vamos mudar. Você tem que estar muito atento a tudo, né? A tudo. Mas eu acho que também nós, profissionais, a gente tem muito para colaborar com essa classe, sabe? Temos muito para colaborar. Então, acho que deveria ter uma atenção maior para esse lado. E o lado acadêmico é o que ajuda, né? Isso que vai deixar... facilitaria, se todos fizessem como você, isso facilitaria para a próxima geração de profissionais que teriam embasamento. Sim, exatamente. O menino que eu gosto muito é o Trivino, o Rodrigo Trivino. A gente fez juntos agora para a Europa, né, para o europeu. E eu gosto muito, assim, a gente estamos trabalhando com alguns projetos juntos, a gente está pensando em fazer algumas coisas juntas. E vou até trocar uma ideia com ele a respeito. Eu também sei que ele gosta bastante desse lado acadêmico. Eu acho que a gente pode se unindo, né? Porque também tem essa coisa, o profissional ele não pode ficar isolado sozinho, né? Porque eu estou num clube grande e o Trivino tem um time e uma outra pessoa tem outro clube, que a gente não possa se unir, né? E formar um grupo de estudos, por exemplo, e dar seguimento a uma ideia. Eu acho que isso é muito válido. Eu sou uma pessoa super adepta dessa linha, eu pretendo, inclusive, falar com você, tá resgatando de novo essa vontade que eu tenho de seguir por esse lado. Pois então você vai ter toda a minha força, todo o meu apoio, tudo que eu puder fazer para te ajudar. Que bom, Fabi, obrigada. Eu acho fundamental isso aí. Fundamental. Você sabe, eu estava vendo aqui um cara que treina, que dá treino de ciclismo para mar. Você tem algumas assim, como é que eu poderia dizer, diretivas para essas pessoas? Por exemplo, faça um plano
ano, não ache que você vai levantar 3 horas da manhã todo dia, porque você não vai conseguir, porque às vezes as pessoas fazem uns projetos, né? E, não sabem comedir o que é plausível dentro da realidade dela. Às vezes a pessoa trabalha 6 horas, 8 horas por dia, 10 horas por dia, daí tem família, tem a vida social, então não sabe como preencher isso e fazer com que isso fique algo cotidiano, né? Então, ele fez assim, você tem alguma coisa assim que você fale para os seus alunos? Ou... Então, você diz a Gisele falando para o profissional ou para os alunos? Para os alunos, para os masters, sabe? Porque você sabe que é o que você falou. Às vezes a gente trabalha demais, aí você levanta no dia seguinte e fala assim, nossa, eu estou tão cansado, acho que hoje eu não vou treinar. Uhum. Né? Ou então, nossa, conheço um master de 35, 38 anos que tem filho pequeno, né? Nossa, não vai dar para ir essa semana. Então, são variações, né, dentro do treinamento com os quais você também, né? Sim. Talvez fazer um planejamento para isso, ou dar conselhos, não sei. Olha, eu tenho um segredo que eu vou revelar, né? Tem alguns alunos meus participando, mas eu vou revelar. Sem eles perceberem, eu faço com que cada um se envolva com o seu objetivo pessoal, sem que eles percebam. Então, hoje, vou dar um exemplo do horário da manhã. Tem uma aluna de manhã que voltou a nadar, ela está super empolgada, porque ela quer melhorar logo, e aí na aula, porque é o mesmo treino, mas eu falo coisas diferentes para ela. Para cada série que ela fala, eu dou 8 tarefas, a mesma série, só que ela tem 8 funções diferentes para fazer. Então, uma tem que virar, a outra tem que ondular, a outra tem que fazer não sei o quê, a outra é 3x1, a outra é progressivo. E aí ela fica tão motivada, que é tanta coisa na cabeça dela, que ela acaba... Aí, para outra pessoa que foi a mesma série, essa pessoa é extremamente competitiva. Então, ela gosta de tempo. Então, eu falo, olha, essa série você vai trabalhar progressivo do primeiro ao quarto, porque ela quer tempo. Então, ela faz o primeiro, quer nadar bem, o segundo quer nadar melhor ainda, o terceiro mais ainda. Então, eu vou dando, né, a mesma objetivo, só que trabalha com tempo. Um outro grupo que estava do lado é um grupo que nada junto. Os caras vivem juntos, querem nadar o tempo todo. Então, olha, vamos lá, vocês vão sair juntos nessa série a cada tanto e assim, assim. Uma outra pessoa que é mais preguiçosa, que vai lá de manhã, na maior preguiça do mundo, eu falo, essa série você vai colocar o snorkel e vai rodar em A1, tudo que ele quer, ficar em movimento, mas esquecer da vida. Então, eu acho que o segredo do professor, do técnico, é você, primeira coisa, é você fazer análise do seu time, naquele horário. Você vai ver que uma pessoa, como entrou uma aluna minha aqui que é médica, às vezes essa minha aluna chegou lá, acabada, cansada, atendeu, tá arrasada. Aquela série eu vou chegar para ela e falar assim, olha, coloca o pé de pato e vamos seguir no A1. Segue na série tranquila. Aí você tem que fazer uma análise dos seus alunos. Quem é quem naquele horário e direcionar para cada um objetivo diferente. Então você tem que fazer uma mágica, né? Não dá para dar um treino diferente. Eu dou a mesma série, mas cada um vai fazer de uma forma. E aí quando termina aquela série, aí você faz outra análise. Ainda tem gente insatisfeita, aquele ali ainda está meio assim, então você vai lá e pá, joga uma série-chave que você sabe que ele gosta, e vamos lá, vou pegar essa série. O outro já está acabado. Coloca o pé de pato, vamos fazer perna de costas. Então você tem que... É meio melindroso o negócio, né? Você é psicóloga, você é terapeuta, você faz... Você tem que analisar um a um, né? E motivar um por um, cada um do seu jeito, né? Já sei como chegar ali. E é isso. E todo dia tem que ser assim. Porque
se você parar para pensar, como é que você motiva um adulto, né, um nadador master que trabalha, tem filho, está estressado, está medicado, está depressivo, a mãe está doente, separou do marido. Como é que você vai fazer esse cara vir todo dia para a borda da piscina? Como é que você traz esse cara todo dia? Ou esse cara não tem uma... Se esse cara não tiver, primeiro, uma empatia com você, se esse cara não acreditar no seu trabalho, ele não vai nem pensar duas vezes, vai ficar em casa, você vai ser trocada pelo sofá, ele vai ficar em casa. Então, primeiro você tem que gerar essa confiança, né? Fazer com que o seu aluno entenda que você está ali para se doar a ele, e depois você tem que, no treino, fazer com que o cara tenha vontade de voltar. Eu vou contar uma história que eu adoro, que eu fiz um curso uma vez de natação, e aí eu estava ainda fazendo a faculdade. E aí, no final, o professor, né, chegou e falou assim, foi o Pávio, que é um cara muito conhecido, né, no Rio de Janeiro, um excelente profissional, eu sou fã do Pávio. Ele falou, olha, amanhã o curso era sexta, sábado e domingo. Amanhã, que era o último dia domingo, vocês vão trazer para cá o maior número de possibilidades para nadar 1.000 metros. Aí eu falei, nossa, deixa comigo, né, competitiva do jeito que eu sou. Fui para casa, eu passei a noite fazendo treino, 1.000 metros. Aí fiz um monte. No dia seguinte, estou lá no curso, cheguei, o Pávio foi lá, bom, vocês fizeram, né, o trabalho, teve gente que entregou um papelzinho, né? Ah, legal, 20 maneiras de nadar 1.000 metros, excelente, olha você. Aí eu entrego para ele, pá, um monte de folha. Ele, nossa, temos aqui, que legal, 200 maneiras de nadar 1.000 metros, temos uma vencedora, parabéns, Gisele, você é muito criativa. Aí ele vai, acende lá aquele retroprojetor e aparece lá no retroprojetor 1.000 maneiras de nadar 1.000 metros. Aí ele fala assim, professores, criatividade é tudo. Então essa é a lição que eu tiro para a minha vida. Os meus treinos, eles são sempre criativos. E uma série, às vezes, eu dou 12 objetivos diferentes. E eu faço isso com o meu pessoal que tem mais de 70 anos. O meu pessoal que tem mais de 70 anos, hoje mesmo, eu falei, são 10 de 50, um perno, um educativo, um progressivo, um prolongando saída, um acelerando chegada. Eu falo 3 vezes, eles decoram e eles fazem. Então, assim, quanto mais criativo for, mais atrativo fica. Então, esse é um outro segredo que eu acho que o profissional de educação física tem que ter. Ainda mais a natação, que todo mundo fala que é uma coisa monótona. Tal. Então, se você não tem criatividade, você já está perdendo. Se você não fizer a leitura do seu aluno, entender o que cada um precisa, e você estimular, não é o cara chegar quebrado lá e falar, vamos lá, 10 de 100 borboleta. O cara não vai nunca mais aparecer. Mas você estimular com um desafio, né, para que ele, mesmo cansado, se motive, você também já está perdendo. E o último que eu acho que é fundamental, essa dose do educador, sabe? Sim, eu falo para eles, tem que chegar no horário. Eu entendo que São Paulo é uma loucura, mas eu falo, se você chega no horário é mais fácil para dividir as aias. E eu não tenho que enrolar o cara que chegou no horário com aquecimento, porque você tem que aquecer, e aí eu vou ter que enrolar ele, porque você tem que aquecer. Então, eles sabem da responsabilidade de chegar no horário, da importância de chegar no horário, né? E tem essa coisa da educadora mesmo. Se eu estou falando a sério, eu falo 3 vezes. Eu falo, a primeira vez você ouve, a segunda vez você assimila e a terceira vez você entende. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. Agora, se eu estou explicando a série e tem 3 lá conversando, e aí me pergunta, quem que é para fazer, Gisele? Eu falo, cada um com seus problemas. Vira as costas e vai embora. Sabe assim? Então, tem essa coisa também do educar, né? E eu acho que eles curtem um pouco esse meu lado de chicotada, assim, né? De competição. Eu falo para eles, olha, tem que chegar, tem que aquecer, não dá para chegar, sair correndo, tirou a camiseta e vou competir. Não. Então, toda essa parte de você ter... A Samira tá até rindo, uma aluna minha que adora. Ela leva bronca todo dia, tadinha, mas ela é um amor. Eu gosto muito dela. Então, essa coisa de você educar o aluno
faz parte também. Eu acho que o aluno volta para tá sempre, eu estou sempre ganhando a concorrência, né? Eu estou sempre ganhando do sofá, estou sempre ganhando da cama, né? Tá vindo para mim porque eu acho que eu uso essas estratégias, né? E acho que tem cada profissional tem que ter a sua estratégia, né? Pode falar, Fabi. É o que eu falo muito, desculpa. Não, 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 não. Eu não me canso. Vou fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não precisa. Pode perguntar. Todos os professores são assim? Ai, Fabi, que pergunta difícil. Não. Eu vou responder assim, eu espero que sejam. Eu espero que sejam assim. Eu espero que sejam assim. Quando eu dava o meu curso como aprimorar o seu profissional, eu falava exatamente para os professores assim, olha, ser professor, você aprende como uma sucessão de erros, né? Você vira um professor errando muito. A hora que você para de errar é que você se torna realmente um professor. Que a gente erra pra caramba até se tornar quem você é. Agora, se dentro desse caminho, dessa jornada de erros, né, você não for entendendo, né? Opa, errei aqui, já entendi como é que isso funciona. Se no final desse percurso você não aprendeu nada, eu acho que você não tem que ser professor, sabe? Sim, porque senão, sinto muito, olha, não dá. Você vê um monte. Você vai lá para fazer o treino, botam na lousa, viram as costas, ficam brincando, falando, conversando e vendo telefone. Então, é difícil, Gisele, é por isso que eu digo que vocês são um pontinho fora da curva, são pessoas que amam o que fazem, entendeu? Então, se a pessoa gosta daquilo, ela tem que procurar outra coisa, vai. Vamos ver se gosta de beisebol, de basquete, de vôlei, de tênis de mesa, mas tem que ser como você é, não é? É assim como o Latuf é, como tantos outros são. É admirável isso. Olha uma pergunta que o Ciro Delgado está fazendo. Qual é a duração de cada treino e quantos metros? Boa noite, Ciro, né? A Fabi conhece o Ciro Delgado. Prazer, né, ter o Ciro aqui com a gente, interagindo com a gente. Bom, os treinos geralmente duram 1 hora. Eu tenho um horário do horário da manhã, por um erro lá da piscina, que a piscina abre mais cedo, a gente acabou pegando 15 minutos mais, que dura 1 hora e 15. E assim, depende do dia, né? Digamos que o dia da velocidade, hoje eu vou ter uma competição, vou trabalhar mais velocidade, dá mais ou menos em torno de 2.500 esse treino. Agora, o dia que eu quero fazer o pessoal rodar, vamos lá, que hoje é volume, vamos rodar, o treino dá em torno de 3.600. Agora, nesse mesmo horário, mesmo o treino que dá 3.600 para o grupo que roda mais, vai ter um grupo que vai fazer muito menos. Por exemplo, eu quero dar uma série que é um de 200, dois de 100, 4 de 50. Eu quero dar essa série 5 vezes. Essa mesma série, uma vez com pé de pato, uma vez sem material, uma vez de perna, uma vez tal, uma vez tal. Esse grupo vai fazer grande. O outro grupo, eu vou dar essa série só 3 vezes. Ou então eu vou dar, ao invés de ser 200, 2 de 100, 4 de 50, eu vou dar um de 150, 2 de 75, 3 de 50. Então, eu vou adaptando, né, para cada um o mesmo treino. Então, você vai falar, pô, eu nadei 3.600. Se você do lado, nadei 2.800. Ah, eu nadei 3.200. Porque, de acordo com o grupo, né, eu separo. Essas aias aqui são mais fortes, essa aqui intermediárias, aqui mais fracas. Eu separo e faço de acordo com o grupo. Mas a minha média de treino é de 2.200 a 3.600. Dependendo do objetivo do treino. E eu uso bastante material, eu sou adepta do material, eu gosto eu uso o pé de pato com eles porque eu acho que tanto para a propulsão de pernas quanto para o ritmo que o pé de pato proporciona, eu gosto, né? Eu uso bastante palmar, 2 tamanhos, eu gosto da sensação, variação de palmares, força, deslocamento, boia, braço, uso bastante, paraquedas, eu não uso prancha. Eu gosto muito de perna lateral, perna costas, não gosto de... Às vezes eu dou, mas eu sou uma
uma profissional que gosta de colocar bastante material no pessoal. Gosto dos resultados. Você já testou e não achou eficiente, ou não gostou, ou assim, tem uma ressalva? Tem algum material assim? Como nós... o Ciro falou de educativo. Sim, o começo do treino, meus treinos são sempre um aquecimento, um pré-aquecimento, que envolve essa parte de palmateio, trabalhos de sensibilidades, educativos variados, né? E depois eu dou uma série intermediária. Então, antes da série principal, eu tenho 3 partes do treino. O aquecimento rodado, essa parte de sensibilidade e uma série de ativação. É o começo do meu treino. Envolve educativos também. Então, como eu tive acesso a muita gente boa lá no clube, como o PC Farias, que é um biomecânico excepcional, e aí a gente aprende com eles também, né? Quando eu ainda era atleta, eu ouvia muito isso. Eu sempre gostei dos palmares redondos, porque falam que os palmares precisam ser redondos, com furinhos, ou alguns que têm o tamanho da sua mão e os maiores que cubram os seus dedos. Então eu sempre uso palmar, eu até brinco, falo, gente, esse negócio de palmar de conchinha, de estrelinha, formato de pezinho, de melancia, dá para o cachorro brincar. Palmar tem que ser redondo com furos. Então tem essas coisas. Pé de pato, eu gosto de pé de pato. Para que a gente, estou falando isso na minha opinião. Pé de pato é para deslocar, é para fazer com que a perna, que a propulsão seja facilitada. Então eu gosto de pé de pato maleável, né? Então tem algumas marcas que alcançam esse objetivo para mim. Eu sei que existem pé de patos mais duros, que trabalham mais força periférica localizada, que eu acho legal, mas para o meu grupo, para o objetivo que eu quero, eu não gosto. Então eu prefiro os pés de pato que são mais maleáveis, né? Boia eu falo, boia, para que serve a boia? Para flutuar, é para fazer o seu quadril subir, mudar o centro de gravidade e você ficar bem posicionado. Então não adianta eu comprar aquelas boias que afundam, porque o cara fica com a perna lá embaixo, né, brigando para subir o quadril, então eu não vejo eficiência nisso. Então a minha teoria é que boia tem que ser gordinha, que flutue, pé de pato maleável e palmares do tamanho da mão, redondos, ou aqueles que cubram os dedos também redondos. Então, eu sempre indico esses materiais para eles. Eu sou muito criteriosa em relação a material, porque como eu uso muito, eu preciso, né, ter bons materiais. E também, assim, eu tenho profissionais que nadam comigo, tem uma pessoa perguntando qual o melhor pé de pato. Olha, eu vou falar o que eu uso, e é o que eu indico. Eu gosto muito do Capa-Loa. Tem um pé de pato da Arena no momento também, que é muito bom, mas eu gosto do pé de pato Capa-Loa. Eu acho que ele tem essa questão da maleabilidade que eu falei. Os que eu mais indico. Agora, cuidado, porque tem que ser os específicos para natação. Porque eles são feitos para pegar onda, e tem uns que são duros. Então, tem uns que vêm com rótulo de natação, que eu acho que são os melhores. E eu ia falar uma coisa, desculpa, me perdi antes de falar do pé de pato. A gente estava falando de... Eu ia perguntar para você... você estava falando que você usa bastante, né? Isso, o material. E aí, como eu também tenho, né? Tem médicos e ortopedistas e fisioterapeutas, né? Que nadam comigo, que são meus alunos, eu estou sempre pedindo um feedback. Estou sempre perguntando alguma coisa. Olha, isso, você acha que isso, assim, por serem nadadores, acabam entendendo. Isso ajuda, isso gera sobrecarga? O que você acha? Estou dando isso, mas esse movimento vai atrapalhar alguma coisa se eu insistir muito e tal? Então, isso também ajuda, claro. Contar com a ajuda deles no dia a dia faz muita diferença para a gente. Não vou dizer que de vez em quando aparece alguém sentindo o ombro, sentindo o joelho e tal, que é mentira, acontece, e acontece mesmo. Mas, como eu falei, a gente aprende com os erros, é uma sucessão de erros que a gente vai eliminando e vai aprendendo. Você também gosta de usar o snorkel? Sim, muito. Eu acho que o snorkel é o melhor amigo do técnico de natação, por 3 motivos. Primeiro, como eu falei, tem gente que às vezes chega tão cansado, tão exausto, que tá a fim de nadar, tá a fim de, sabe assim, de esquecer os problemas. Você coloca o snorkel e fala, olha, pega o snorkel, pega o pé de pato, pega o palmar pequeno,
vamos dar uma rodada, pensa na respiração, trabalha a respiração, a pessoa sai outra pessoa. Então, eu adoro o snorkel para esse ponto. Segundo ponto, quando eu quero trabalhar mais giro do tronco do atleta, mostrar para ele o que é girar o tronco, pedir para ele visualizar a abraçada dele, parte da abraçada dentro d'água, peço para colocar. E quando eu quero também intensificar um pouco a série aeróbica, eu peço, coloca o snorkel e vamos fazer essa série com aeróbico. Então, com o snorkel. Então, eu acho que o snorkel é um excelente aliado para o professor. Ele alinha também, né? Sim, sim, toda a saída de borda. Um trabalho que eu gosto muito, eu dou pouco para os meus alunos, mas eu gosto muito de colocar o pessoal para nadar borboleta com snorkel. Ele ajuda pra caramba na coordenação do nado. Tem gente que tem dificuldades em coordenar. Quando você pede para nadar com snorkel, borboleta, ajuda. É um material muito bem-vindo. Sempre, sempre muito bem-vindo. Poxa, tem também aquela... Quando você é o flutuador, a gente coloca também no tornozelo, né? Sim, eu faço bastante essa variação. Ele ajuda a fortalecer o core. Sim, exato. Eu falo para eles, coloca no tornozelo, vocês vão sentir, contrai o core, contrai o glúteo, vamos trabalhar a boia dos tornozelos. Eu dou bastante essa variação de braço. Eu acho que é um excelente... É o trabalho que eu dou geralmente naquela parte de educativo, sensibilidade, logo depois do rodado, eu coloco essas séries com material. E fora d'água, você incentiva as pessoas a fazer algum trabalho fora d'água? Sim, sim. Eu só incentivo, porque eu até brinco, eu sou técnica de natação. Se eu não fosse técnica, eu seria técnico. Mas eu não sei nada, né? Inclusive, se eu for fazer a minha periodização de musculação, eu vou ficar perdida. Eu não sei nada de... Mas eu falo, gente, precisa trabalhar parte fora d'água. Tem que trabalhar fortalecimento. Eu incentivo a fazer musculação. Uma das coisas que me chama muita atenção, que eu tenho muito medo, que eu digo, é a sarcopenia, né? Que é essa perda da massa muscular que todo indivíduo passa. E principalmente mulheres a menopausa. Então eu sempre falo, gente, façam musculação. Procurem um profissional e façam musculação. Ela é muito bem-vinda. Vai ajudar na manutenção da massa muscular e vai evitar lesões, né? O mais importante, a gente quer treinar. A gente quer treinar forte. A gente quer competir. E aí você começa a treinar movimento repetitivo, daqui a pouco o ombro já era. Daqui a pouco o joelho. Então, se você não tiver um trabalho de fortalecimento, seu corpo, suas articulações não vão aguentar. Então, tem que trabalhar fortalecimento, tem que treinar. Eu não dou nenhum aquecimento fora d'água, mas eu sempre estimulo, principalmente o meu pessoal do grupo experiência. Eu peço para eles fazerem um trabalho de musculação. Eu tenho vários alunos que são personagens do clube e eu indico o meu pessoal a treinarem com eles, porque eu acho que ajuda. Como o cara nada, é muito mais fácil ele procurar um profissional que esteja nadando para montar uma série, né, onde ele possa ajudar o nadador master a trabalhar o fortalecimento e não ter tanta sobrecarga fora da água e poder usar isso dentro d'água. Então eu estimulo bastante. O Márcio Latuf acabou de entrar. Márcio, a gente está falando mal de você. Vou brincar com o Márcio. Conheço o Márcio desde criancinha. Até parece que eu sou muito mais velha, né? Nossa, né? A live com o Márcio foi sensacional. Foi, assim, muito boa mesmo. Ó, o Bardi aí também. Bardi entrou também. Ó, vocês estão atrasados, viu? Porque, coitada da Gisele aqui, já está 1h30 explicando um monte de coisa para frente. Você já jantou? Não. Tadinho. A última pergunta, em relação à nutrição. Você tem alguma, eu posso dizer, você também incentiva os seus alunos a conhecer melhor o que tem que comer, o que não deve comer, bababá, bababá, e nutricionista, tomar suplemento,
essas coisas? Sim, ó, vou dividir essa pergunta em três partes. A primeira que é assim, como atleta, eu sempre tive orientação nutricional, né? E eu sempre fui adepta da suplementação. Então, existe uma coisa, uma restrição muito grande, que tem gente que acha que se suplementar é se dopar, né? Então, eu falo, gente, a suplementação, ela é fundamental porque ela ajuda em vários aspectos, né? Recuperação, pré-treino, pós-treino e tal. Então, acho que para quem quer treinar, eu, enquanto nadadora, sempre me suplementei. Mas sempre me suplementei com orientação. Então, toda vez que algum aluno chega para mim, eu quero tomar tal coisa, eu falo, mas você vai tomar tal coisa por quê? Porque eu li na internet, você já parou para pensar que essa tal coisa pode estar atrapalhando uma outra coisa que você está ingerindo? Então, eu tento explicar para o aluno que quer se suplementar, procure um profissional. Tem uns que preferem mais a linha da alimentação. Falo, legal, então, você acha que a alimentação é suficiente? Você não tem ainda um desgaste tão grande no seu dia a dia? O seu treino não está atrapalhando? Porque eu falo, você vai sair daqui, você vai para o escritório, você vai para o consultório, ou então você vai cuidar dos seus filhos. Você vai ter ainda um dia imenso pela frente. Se a alimentação está fazendo com que você consiga se recuperar, ótimo. Então, você não precisa de suplementação. A alimentação já é necessária. Mas siga um profissional. E, mais uma vez, como nesse mundo da natação se conhece muita gente, né? Eu tenho vários amigos que nadaram comigo, que são, Cassiana acabou de entrar, que são nutricionistas. A Flávia Delaroli, que é uma nadadora olímpica, que é minha amiga pessoal, é minha nutricionista, foi uma pessoa que me ajudou muito na pandemia, que eu fiquei doente, ela me ajudou muito. O Alan Nagaoka foi meu nutricionista durante anos. Então, assim, por conhecer muita gente, quando alguém vem para mim e eu entendo qual é o perfil dessa pessoa, essa pessoa é uma linha mais alimentação, eu falo, se você quiser orientação de alguém, eu tenho tal pessoa para indicar. Aí, quando alguém vem e fala, não, eu vou participar de um Ironman, eu quero ter uma suplementação, então eu tenho uma pessoa para te indicar, se você quiser, porque é uma pessoa da minha confiança. Então, eu tento sempre, né, orientar, explicar, mas eu acho que uma coisa que eu gosto de deixar claro para os meus alunos, eu sou professora de natação, técnica de natação, eu não sou nutricionista, né? Eu não passo nada. Às vezes, com médico, por exemplo, se eu estou falando com a Flávia Prada, esse dia estava falando, ela, nossa, eu tô meio assim, Flávia, e o Tarde Fosse, você não acha que é legal? Mas ela é médica, né? Ela é médica e ela vai trocar a bola comigo, eu posso falar de alguma coisa com ela que eu sei que tá tudo bem. Agora, eu não faria isso com o aluno que não entende nada de parte nutricional. Então, acho que também o papel do profissional tem que estar aí. Saber orientar, né? E sempre dizer que para fazer alguma coisa tem que ter ajuda de um profissional. Você não pode fazer isso porque você viu na internet, né? E incentivar. Eu incentivo a suplementação porque eu gosto. Se você realmente tem uma vida ativa, eu acho que a suplementação é muito bem-vinda. Ela, usada de forma correta, ela é muito bem-vinda. Gisele, você tem a minha admiração, assim, enorme, viu? Obrigada, Fabi. Muito obrigada pela oportunidade. Muito lido o documento que eles entregaram lá no esporte. Eu não sei exatamente o que é voto de louvor. O que significa exatamente? Voto de louvor é quando o clube reconhece, né, o conselho do clube, deliberativo do clube, reconhece que você fez um feito importante para a sua atividade, né? Então, é como se o clube estivesse dizendo que as minhas medalhas no campeonato europeu foi significativa enquanto atleta e técnica do Master da natação do clube. E foi unânime, são quase 50 conselheiros e todos eles votaram por esse voto de louvor. Eu fiquei muito emocionado, porque a gente sabe que o Pinheiros é um clube muito fechado e ter esse reconhecimento no clube, para mim, realmente foi... Assim, vou até abrir um parêntese. Eu sou muito grata ao Pinheiros e à natação, porque eu acho que eu me tornei a Gisele Caetano Pereira, né? Antes de vir para cá, mas ter vindo para cá,
ter sido atleta do clube, atleta, o meu sonho era ser atleta profissional. Eu sempre falo, eu nunca fui campeã brasileira absoluta, mas eu consegui alcançar o meu sonho, que era ser uma atleta. Fiz a minha parte assim com muito amor, me dediquei muito. O clube me deu um título por isso, né? Eu tenho o título do clube, eu pago a mensalidade, mas eu posso frequentar o clube pro resto da minha vida, é um presente que o clube me deu. Então, assim, eu sou muito grata ao Pinheiros por ter me dado essa oportunidade e eu estou na borda da piscina há 22 anos realizando o meu trabalho. Então, acho que, mais uma vez, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa certa, porque eu estou há tanto tempo, né? O Cassiano está falando que eu aprendi com ele. Eu não aprendi com você, não. O Cassiano, ele sempre pegou no meu pé. Ele é meu amigo, mas ele é um chato. Mentira, eu amo o Cassiano. Cassinho, um beijo. Gisele, obrigada, querida. Olha, pensa bem lá no que eu te sugeri, porque eu acho que vale a pena, vai ser uma coisa maravilhosa, viu? Eu te agradeço. Obrigada, Márcio. Também sou muito fã. Obrigada, Gi. Gente, obrigada pela participação. Tá? Falei aqui com o meu coração. Quem me conhece sabe que eu estou aqui com o coração aberto. E, Fabi, muito obrigada mesmo. Olha, a minha rede lá de mulheres esportistas está aberta, eu quero você dentro, tá bom? Te agradeço. Beijo, Tati. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom final de semana.